vamos para a definição. O que é o tal de cólica? Honestamente, não tem uma definição e não é bem uma definição, vamos dizer, científico. Pode ser uma definição ou até mesmo um critério que é mais aceitado. Mundialmente falando, tem um critério chamado critério Wessel, também chamado de regra de 3, que é uma definição que pode ajudar a definir quando um caso passa de um choro, assim, frequente, para um caso de cólica. E esse Wessel, na verdade, era o nome do médico. Ele era um pediatra muito amado, muito cuidadoso com os pacientes dele. E ele vivia nos anos 40, 50 e pra frente. Ele, na verdade, trabalhou muitos anos, mais de 40. E morreu bem velhinho, bem amado. Muitas vezes ele até aceitava, como forma de pagamento, uma torta de maçã, né? Por atravessar a cidade e fazer visitas em casa. Ele fazia porque ele amava. E ele fez, nos anos 50, um estudo que ele achava que nesse estudo ele ia conseguir provar ou, né, confirmar que os casos do tal de cólica, desse choro, né, de cólica, eram na verdade causados por alergias. E esse foi o foco do estudo dele. No final, ele verificou que na verdade não era aquilo que ele achava, que não conseguiu fazer uma ligação com cólica e entre a cólica e as alergias, que ele achava que fosse talvez a causa. Então ele não conseguiu confirmar aquilo, na verdade, ao contrário, provou que não necessariamente tem a ver com a alergia em si. Daí ele criou esse critério Wessel, essa regra de 3, então, que foi o que ele conseguiu tirar desse estudo com os bebês que fazia parte, bebês e mamães. E a definição ficou assim: em bebês saudáveis, certo? Que não tem nenhum problema médico conhecido, nenhum diagnóstico, nenhuma dor, alguma coisa assim conhecido. Nesses bebês, né, aparentemente saudáveis, quando eles choram pelo menos 3 horas por dia, pelo menos 3 dias por semana e pelo menos 3 semanas, quando chega nesse ponto e passa desse ponto, é considerado um caso de cólica, certo? Então, cólica, o que é? É essa regra de 3. Embora eu não vejo os pediatras e médicos e até enfermeiras falando sobre isso aqui no Brasil, eu não sei, parece que eles não estudam isso. Eu já tive uma enfermeira amiga minha que falou que ela achou muito interessante, mas eles não estudam isso especificamente no Brasil, mas existe. Pode procurar informação, pode pesquisar no Google, critério Wessel, com 2 S, 2 L, e também regra de 3 cólica, porque tem uma regra de 3 em matemática, que às vezes você vai aparecer lá e você fala, não tem nada a ver. Então, regra de 3 cólica, procura no Google, você vai achar. Então, existe esse conceito no Brasil e no mundo todo, embora talvez não seja uma coisa muito estudado aqui, eu não tenho certeza. Mas eu gosto muito disso porque é importante a gente saber quando é uma coisa e quando é outra. Porque se choro fosse sinônimo de cólica, um bebê chorando para fome ia ser cólica? Claro que não. Então é bom ter essa objetividade, né, essa definição. O que é cólica? Então, sabendo o que é cólica, vamos tratar algumas coisas óbvias que não são cólica. Não é cólica só o bebê chorar em si. Está chorando, tá com cólica. Não, peraí. Cólica é uma coisa. Cólica intestinal é outra. Cólica intestinal seria dor intestinal, né? Um incômodo intestinal, talvez gases, talvez intestino preso. E isso pode sim, embora gases em si não necessariamente causa dor, mas né, essas coisas no intestino podem sim causar incômodos, dores intestinais. Não sei se seria muito óbvio, né, a gente conseguir definir isso num bebê que não consegue falar, a não ser em caso de, por exemplo, intestino muito preso, daria para entender que talvez fosse aquilo. Mas cólica de regra de 3, de chorar com muita frequência, né, não é a mesma coisa que cólica intestinal, que às vezes a gente mesmo sente num determinado momento da vida. Cólica não é chorar por qualquer motivo, certo? Porque se você sabe o motivo, por exemplo, o bebê está com fome,
é aquele motivo, não é cólica, é fome, né? Então não é porque chorou, o bebê chorou, o bebê, falando em inglês aí, o bebê chorou que defina cólica. Cólica é um choro constante, daquele jeito, o bebê saudável, que não aparece mais nenhum outro motivo, não tá faltando órgão, não tá com problema aqui ou ali, né? Aparentemente saudável, que passou da regra de 3. Então, cólica não é choro porque tá com saudade da mãe, assim, a mamãe foi, né, passou a tarde fora, o bebê, apesar de que naquela idade, geralmente de 3 para 4 meses que fica mais assim, na minha experiência, que fica mais apegado à figura de mãe, mas aquilo já é porque a mamãe, né, já volta daqui a pouco e aguenta a vovó, né, que a mamãe já tá chegando. Então aquilo é mais emocional, não é fome, não é fralda suja, essas outras coisas é bem fácil definir. Você viu que a fralda suja, trocou a fralda, parou de chorar, não foi cólica, certo? Então a gente sabe o que não é cólica também. Mundialmente falando, assim, de forma geral, e aqui no Brasil também falam bastante, né, sobre o intestino, é mais aceitado a questão do intestino talvez ser a causa, ou a causa fazer parte do intestino, alguma coisa intestinal tá envolvido. Embora não sabemos, né, não é um teste de sangue que defina a cólica, né, essa regra de 3 e sem nenhum motivo conhecido. Mas a maioria acredita, e o próprio Wessel também, que talvez tenha alguma raiz intestinal. Mas mesmo falando disso, é importante, às vezes a gente fica muito unidimensional. E a gente pensa que o intestino só faz cocô, só faz a digestão e cocô. Mas na verdade não, o intestino é muito, mas muito mais do que só isso. E só por cima, só uma casquinha daquilo que o intestino faz, a maioria das pessoas não sabem que o intestino é responsável por 80% da imunidade. Então, pessoas precisam tratar bem o intestino até pela própria imunidade. E muitas vezes tem uma ligação direta entre a imunidade e o intestino da pessoa. Também é interessante saber que o flora intestinal, que as bactérias boas que fazem parte do intestino, que vai fazendo uma função ali dentro, a gente sabe, né? É por isso que quando fica com diarreia, muitas vezes o bebê fica com diarreia e fica com essa flora desequilibrada, né? E quando nós tratamos com antibiótico e fica matando as bactérias e fica tudo fora daquela norma que deveria ser. Agora a gente sabe, né, a definição de norma que eu procurei no dicionário, né? Um exemplo a ser seguido. Então, quando as bactérias boas, o flora intestinal tá fora, isso acaba mexendo com muita coisa no corpo, incluindo a imunidade. E também, o muito interessante, é que serotonina é um neurotransmissor muito importante. Muitas pessoas que sofrem com depressão, eles tomam medicamentos assim, que os médicos passam, que muitos eles mexem, esses medicamentos mexem com a quantidade de serotonina feito e utilizado no corpo, no cérebro da pessoa. Mas o interessante é que, mesmo sendo um neurotransmissor que usa no cérebro e que tem uma influência direta no humor, estresse e depressão da pessoa, a maioria não sabe. Eu mesmo não sabia até né, nos últimos meses, por outros motivos, né? Porque eu lido com... eu faço trabalho assim e uso óleos essenciais, e por causa disso fiquei sabendo que o intestino é responsável por produzir aproximadamente 95% do serotonina que tem no seu corpo. Então, as pessoas que têm problema na serotonina, muitas vezes é problema intestinal, porque essas bactérias boas que fazem a serotonina no seu corpo, que seu cérebro precisa. Então, até mesmo a questão emocional, muitas vezes tem uma causa intestinal. Então, por mais que não é nenhum motivo conhecido, né? Se o bebê tá chorando, definiu que é um caso de cólica, já passou daquelas regras de 3, pode ser algum caso intestinal, pode, embora você não sabe qual é. Então, por que estou falando isso? Porque mesmo sendo intestinal, inclui o corpo todo.
Então, nesses casos, talvez você não definiu que o seu bebê está realmente passando, né, por uma crise de cólica, talvez não chegou a bater essas regras de 3 ainda, talvez está chorando frequentemente, ainda não bateu as regras de 3, mas não é um choro por fome, não é um choro por fralda suja e às vezes está aumentando os choros e você está tentando entender o que é. É importante que mesmo que seja intestinal, isso inclui toda a nossa imunidade, inclui dores, talvez cólicas intestinais, talvez a frequência, né, que seu bebê está fazendo cocô ou não está fazendo, talvez gases, talvez até mesmo a quantidade de serotonina no corpo dele. Então inclui muita coisa, abrange muito mais do que simplesmente o assunto de fralda suja. Inclusive, eu queria falar sobre um caso que eu quase cheguei a admitir que eu tive meu primeiro caso de cólica